Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Joel Nascimento. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Como sobreviver depois da tempestade? As tempestades fazem parte da vida e, independente do que pensamos muitas vezes, que estamos sozinhos e desamparados, nós temos o nosso Deus que sempre vai estar conosco. As tempestades, elas não são a parte da vida, mas elas estão inclusas no processo da nossa caminhada nesse viver terreno. Muitas vezes vem como uma doença que às vezes a gente não tem resposta, não sabemos como resolver, o médico diz se terminal e ficamos muitas vezes sem chão e nos encontramos literalmente no beco sem saída e não sabemos como caminhar diante da nossa vida. Algumas vezes são conflitos familiares que vêm de forma tão nociva que a palavra que se mais escuta é justamente aquela que não queremos escutar: separação, divórcio. Chega, acabou, é o fim. Tempestades que surgem para poder minar a família, minar a existência da unidade desse projeto tão maravilhoso provindo da parte de Deus. Muitas vezes as tempestades surgem justamente no contexto da nossa vida financeira. Parecia que ia tudo bem, mas de repente veio uma crise nacional, uma crise particular. Muitas vezes o ramo de trabalho que escolhemos teve uma queda e de repente a economia mudou. Às vezes são situações dentro do nosso cotidiano, de forma corriqueira, mas que nos atingem. E aí nós nos pegamos justamente em momentos que nós chegamos a dizer: eu sou fiel, eu tenho caminhado com Deus, eu tenho abençoado a obra, eu tenho caminhado ao lado do Senhor, por que isso está me acontecendo? Deixa eu te dizer, são tempestades. Tempestades que surgem muitas vezes na nossa vida espiritual e perguntamos: como vou fazer para poder sair dessa tempestade? Já não sinto alegria, já não sinto desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, desejo de congregar, a minha alma está fria, meu coração está angustiado, eu participo das reuniões, mas não sinto a presença de Deus. Como romper diante disso? E a palavra para você é uma só: maior é o nosso Deus que luta por nós e que está ao nosso lado. Lembre, quando os discípulos tiveram o seu momento de embate no meio de uma tempestade, Jesus estava com eles dentro do barco. Embora que ele estivesse dormindo, ainda assim, Jesus estava com eles dentro do barco. Jesus descansou de tal forma, entendendo que a tempestade não era o fim, porque o fim está no controle de Deus. E por mais que passemos por dificuldades, o Senhor não vai nos desamparar. A sua voz foi uma só: cala-te vento, aquieta-te mar, e tudo se acalmou. Em outra circunstância, ele veio andando por cima da tempestade. O certo é que Ele é soberano e Ele está conosco. Dias difíceis nós teremos. Jonas naufragou, Pedro também naufragou, Paulo enfrentou também naufrágios. Isso fazem parte da nossa jornada como cristão. A nossa vida de fé, nós teremos sim tempestades. Mas isso não significa que as tempestades são um fim em si mesmas para a nossa vida. Não. Elas têm um propósito pedagógico, um propósito muitas vezes também disciplinar, mas também é da parte de Deus para as nossas vidas um momento de provação, de teste, em que nós vamos demonstrar a Deus onde está alicerçada a nossa fé. Não tema, não se desespere, confie no Senhor e creia que Ele é o Senhor da nossa vida, aquele que nos dá a resposta, mesmo quando nós não compreendemos e nem sabemos como vamos correspondê-lo. Mas ainda assim, Ele agirá por mim e agirá por você. Não se desespere, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em Cristo, foi o que Ele disse lá em João 14:1. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê um dia cheio de vida, cheio de paz e abençoado nele, para a glória dele, em nome de Jesus.